Boa noite a todos. Nós hoje apresentaremos a aula de semiologia das cefaleias. Nós vamos usar para essa apresentação o relato de 6 casos do consultório. Esses 6 casos a gente vai mostrar para vocês como que a gente deve, do ponto de vista semiológico, abordar um paciente com dor de cabeça. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação de hoje. Bem, eu gostaria que vocês gravassem essa imagem e que ela é muito aplicada à semiologia das cefaleias, né? Na semiologia das cefaleias, os aspectos clínicos de apresentação são fundamentais. Existia um desenho antigo que era olho vivo e faro fino. É mais ou menos isso que o médico tem que ter quando ele se depara com o caso de cefaleia. Vocês vão ver na disciplina de Introdução à Clínica Médica que nós vamos falar bastante de cefaleias primárias e secundárias. E a nossa apresentação hoje não tem nenhum conflito com essa aula. Ela vai ter um outro foco que é mais de como examinar esse paciente propriamente dito. Só que uma coisa que é importante é a semiologia, é a história clínica, é a apresentação que o paciente traz para nós. Isso vai ser fundamental para a gente tentar entender um pouquinho melhor do diagnóstico dessas cefaleias. Qual vão ser os nossos principais objetivos hoje? O principal objetivo é trazer para vocês uma linha de raciocínio, onde a gente parte de aspectos fisiológicos e vai progredir até os aspectos fisiopatológicos, sempre utilizando a neuroanatomia como um aliado fundamental no diagnóstico das cefaleias. Cefaleias são altamente prevalentes, como vocês sabem, e o diagnóstico dela é mais de 90% feito e estruturado na anamnese e no exame físico. Quando a gente fala de dor, vocês vão ver que existe a dor, a matriz da dor, ela está baseada nessa imagem que vocês estão vendo aqui, onde nós temos 3 neurônios, o primeiro neurônio, o segundo neurônio e finalmente o terceiro neurônio. O primeiro neurônio, ele localiza-se na periferia. E existem duas fibras, existem duas estruturas que nós desenvolvemos para captar as informações do meio externo. Essas fibras são fibras ditas do tipo C, que estão aqui, e as fibras A-deltas, que estão aqui. Então, a fibra do tipo C é aquela fibra que não tem mielina, que transmite informações de uma maneira mais vagarosa. As fibras do tipo A-delta são fibras que são mielinizadas. Esses nervos, no caso das cefaleias, existem 2 nervos que vão possuir essas fibras do tipo C e A-deltas. O nervo trigêmeo, especificamente o primeiro ramo do trigêmeo, e as raízes cervicais superiores, especificamente C1, C2 e C3. Tanto o trigêmeo como as raízes cervicais, elas trabalham em conjunto no crânio e é elas que vão modular a dor. Aqui vocês estão vendo, então, a informação nociceptiva ela chega na periferia, ela é captada pelo trigêmeo ou pelas raízes cervicais. Aqui, nesse caso, é de uma maneira sistêmica, não especificamente para a dor de cabeça. Essas informações vão para o gânglio do trigêmeo. Tá? Do gânglio do trigêmeo, elas vão ser transmitidas para o núcleo caudal do trigêmeo, onde você tem o segundo neurônio aqui está o primeiro, aqui o segundo, e daí elas vão para o terceiro neurônio, que é lá na região do tálamo. E é esse processo que a gente vai falar um pouquinho para vocês. O que diferencia isso das cefaleias? O que vai diferenciar isso das cefaleias, principalmente, é que nas cefaleias, os órgãos que vão ter essas fibras nervosas, eles estão localizados principalmente nas artérias e nas veias, que estão nas meninges. Então, talvez 70% das cefaleias são causadas por uma ativação de fibras do tipo C e A-delta, trigeminais, que estão inervando órgãos vasculares, artérias e veias e meninges. Por isso que 90% das cefaleias vão ser decorrentes dessas alterações. Óbvio que nós teremos algumas outras que a gente vai mostrar para vocês. Então, na grande maioria das vezes, a grande preocupação nossa é que alguma lesão, algum processo
não normal esteja correndo dentro do cérebro e comprimindo essas fibras e gerando nessas fibras dor, como a gente vai ver na sequência. Bem, quais seriam essas lesões? A principal lesão é o tumor cerebral que vocês estão vendo aqui. Então, o que o tumor cerebral faz? Ele é um processo atípico, anormal, que cresce e à medida que ele vai crescendo aqui, ele vai causando uma linha de força, uma linha de pressão sobre as meninges. Porque o parênquima cerebral, todo mundo sabe que não é inervado, tanto é que eu posso cortar o parênquima e isso não causa dor no indivíduo. Mas quando eu toco a meninge, quando eu comprimo a meninge e os vasos meningeus que são altamente inervados, eu vou ter dor. Então, o tumor, ele é um processo que vai comprimir essas meninges e esses vasos e vai causar dor. Por isso que os tumores que são mais rapidamente progressivos, mais agressivos e crescem mais rápido, causam mais dor. Os tumores que crescem muito lentamente vão se adaptando, a meninge vai se adaptando ao seu tumor. E as dores de cabeça aparecem muito mais tardiamente do tumor. Tá? Mas esse seria um dos princípios. Um outro princípio seria a hidrocefalia, que seria o aumento desses ventrículos que vocês estão vendo aqui. Eles também crescem por uma patologia que você vai ter dificuldade para drenar esse líquor, e esse aumento dentro do ventrículo vai causar dor de cabeça também. Nós ainda vamos ter outras patologias, como aqui vocês estão vendo, um aneurisma cerebral, que ele pode estar roto ou não roto. Quando ele não está roto, ele se dilata, e isso vai comprimindo as raízes e causar dor. Quando ele se dilata, vocês viram na introdução à clínica médica, aquelas cefaleias chamadas thunderclaps, que é quando esse aneurisma rompe, ele extravasa uma grande quantidade de sangue para dentro do espaço, irrita essas meninges e causa uma dor, que é uma dor que se instala muito rápido, dentro de 60 segundos. E nós vamos ter ainda uma outra situação, que são a irritação das meninges, que pode ser pelo sangue, como a gente acabou de falar, ou pode ser por processos infecciosos, quando alguns germes entram dentro desse espaço, quebram a barreira hematoencefálica e vão causar uma irritação e vão produzir dor de cabeça. Essas seriam, talvez, as patologias mais comuns intracranianas que podem causar dor. Evidentemente que nós temos estruturas extracranianas que também podem causar dor. Então, agora a gente vai começar a apresentar alguns casos onde nós teremos a origem de patologias intracranianas e a origem de patologias extracranianas. Esse é o primeiro caso que eu gostaria de dividir com vocês. É uma mulher que chega no meu consultório falando para mim que ela tem uma dor de cabeça que começou há 9 meses. Então, uma mulher que aparentemente essa dor ela se intensificou há 9 meses. Essa dor de cabeça é todo dia, o dia inteiro, inclusive durante a noite. Então, ela acorda durante a noite com dor de cabeça. E ela fala uma coisa extremamente complexa para alguns médicos, mas extremamente que deve ser de alerta para nós. Ela se queixa que ela tem enxaqueca. Doutor, eu tenho enxaqueca. E esse é o grande problema. Quando essa dor, quando esse relato é dado para nós, o médico parece que ele esquece do resto e pensa só que tudo aquilo é enxaqueca. Isso é tão importante que ela vem se queixando para mim, que já passou por 5 médicos. Eu sou o 6º médico, sendo que 2 clínicos e 3 neurologistas. E a gente vendo o histórico, toda a medicação dela é baseada na enxaqueca. Então, aqui nós vamos começar a discutir um pouquinho sobre a cirurgia dessa paciente. Tá? Primeiro, além disso, toda a medicação que ela recebeu até agora, que são medicamentos para enxaqueca, não melhoraram a dor. Então, nós temos uma mulher de 73 anos, que tem um histórico de cefaleia, de enxaqueca desde mocinha, e que há 9 meses mudou de padrão. Então, aqui existem dois sinais de alerta importantes. Idade, 73 anos, mudança de padrão da cefaleia, e três fatores, e falta de resposta ao uso dos analgésicos. Tá? Lembrem-se que a enxaqueca, e isso eu mostrei lá na introdução, mas eu vou repetir aqui,
É uma das pouquíssimas doenças que melhora com o passar da idade. Então, aqui vocês estão vendo um estudo que nós participamos, onde se avaliava a prevalência da enxaqueca. Vocês estão vendo aqui em triângulo as mulheres, aqui estão as mulheres, em quadrado aqui são os homens, e nesse losango aqui seria a média de homens e mulheres. Veja que, à medida que a dor de cabeça, a idade vai progredindo, o paciente ele vai reduzindo de frequência da dor de cabeça. Na terceira década, que é o período mais crítico, nós temos 27% das mulheres que têm enxaqueca. Mas olha essa mulher aqui, ela tem 73 anos, ela está aqui. Somente em torno de 3,4% dos pacientes têm enxaqueca. Não era de se esperar uma enxaqueca numa mulher que com 73 anos começa a piorar da noite para o dia. E se transformou subitamente em crônica, né? E o pior, ela não responde ao tratamento para a enxaqueca. Então, assim, isso não é uma enxaqueca. Vamos continuar a semiologia dela. Ela diz que a dor dela é em toda a cabeça, mas ela tem um ponto que é pior. Esse ponto está localizado na região da nuca. Tá? Então, ela nos queixa, ela vem se queixando que a região da nuca direita, aqui desse lado, portanto, é o ponto pior. Essa dor piora à noite e acorda ela durante a madrugada. Olha o quarto fator de gravidade, ou que a gente falou lá na introdução à clínica médica, que é o red flag. Então, ela acorda com a dor de cabeça durante a madrugada. E a dor vem da região occipital e se irradia para a região frontal, ela se irradia para cá, e para a região temporal. Teoricamente, não diferencia o padrão da dor de ser pulsátil, ser moderado a severo, de uma enxaqueca. Mas a enxaqueca não tem essas características, né, de piorar com 73 anos, de não responder aos analgésicos, de acordar o paciente durante a madrugada com fortes dores. Então, alguma coisa estranha está acontecendo nessa mulher. A pergunta que você tem que fazer quando você está examinando esse paciente é o que tem na nuca que pode causar dor de cabeça nessa paciente. Porque ela te dá uma grande pista, olha lá, olho vivo e faro fino, né? Qual que é a pista dela? A pista dela começa na região da nuca e irradia para a região frontal e temporal. Então deve ter alguma coisa na região da nuca que está causando a dor de cabeça nele. Você tem que ser curioso, você tem que ir lá na região da nuca e procurar o que está acontecendo. Claro que pode ter alguma alteração na região posterior intracerebral. Então, esse é um paciente que tem que fazer ressonância, não tem jeito. E ela já tinha feito ressonância. Então, a lesão, a dor que começa aqui na região da nuca, ele pode ser de origem extracraniano ou intracraniano. Do ponto de vista semiológico, a gente vai ter um pouco de dificuldade nas alterações intracranianas, exceto o fundo de olho ou algum outro sinal de localização. Mas do ponto de vista semiológico, a gente vai ter facilidade em examinar esse paciente, como a gente vai mostrar para ele. Ela já trouxe para mim uma ressonância, aliás, ela trouxe 4 ressonâncias, sendo a última ressonância realizada há 3 meses. E essa ressonância, que foi realizada há 3 meses, pouquíssimo tempo, era absolutamente normal do ponto de vista intracraniano. Não tinha absolutamente nada que sugerisse algum tumor, que sugerisse alguma alteração. Então a gente acabou se focando no que estava acontecendo na região posterior. E a gente foi examinar esse paciente na região posterior. Essa é a localização que começa, a paciente começa a referir que a dor começa nessa região, na região posterior. O que tem nessa região posterior que é importante? O que tem ali são, nessa região especificamente que eu marquei, é o osso. Então você poderia ter uma lesão óssea que seria vista nos exames. Você tem músculos, você tem o nervo occipital maior, aqui representado, esse é o nervo occipital maior, esse é o nervo grande, e você tem aqui o nervo occipital menor. Só para vocês verem, o nervo occipital maior, que é esse aqui que vocês estão vendo, que eu estou desenhando ele origina-se da onde? Ele origina-se de C2 e C3. E ele vai ter todo um trajeto, desde a origem que ele sai das raízes nervosas até se ele se exteriorizar. Então, uma dor na região occipital pode ser muscular, vascular ou nervosa. Vamos lá, vamos começar a examinar esse paciente e vamos ver a semiologia desse paciente. Que músculos existem ali?
Olha aqui o que vocês estão vendo. Aqui vocês veem a artéria vertebral, que está bem visível aqui. O nervo, você pode ter alguma alteração na artéria vertebral que esteja comprimindo esse nervo aqui. Isso é uma possibilidade. Esse nervo vai passar por cima desse músculo que vocês estão vendo, ou por dentro do músculo. Ele vai passar por esse segundo músculo, que é o músculo semiespinhal. O semiespinhal, lembrando da neuroanatomia ou da anatomia, ele pode ser captis, que é da cabeça, cervical, que é da região cervical, ou torácico, lá de baixo. E, finalmente, ele atravessa o músculo trapézio. Tá? É importante isso, porque essas são regiões de conflito. Então, eu já vi vários casos de pacientes que fazem um trauma, por exemplo, eles batem a cabeça num acidente automobilístico, vocês vão ver muito, porque vocês vão atender em pronto-socorro, e depois de um trauma de automóvel, de um chicote, né, onde ele faz aquele whiplash, que é aquele movimento de vai e volta a cabeça, um trauma de partida de futebol, um trauma por agressão física, qualquer tipo de trauma, ele pode causar alterações nesses músculos que a gente vai ver. Então, o primeiro ponto de conflito para o nervo occipital maior, que é a pista que nós temos nesse paciente, seria alterações nesse músculo chamado músculo oblíquo captis inferior. Vamos ver esse músculo como é que ele é? Esse músculo vocês estão vendo em cima um desenho e embaixo vocês estão vendo a anatomia real dele. Então, esse nervo saindo lá de C2 e C3, ele pode literalmente passar por cima do músculo e por cima da fáscies do músculo, como vocês estão vendo aqui, sem entrar em contato nenhum com esse músculo. O músculo aqui está embaixo e o nervo está aqui em cima. O nervo ele pode passar por dentro da face do músculo. Isso já é uma situação um pouco mais complicada, porque qualquer alteração no músculo ou na face do músculo já pode comprimir o nervo. E a terceira situação, que seria o tipo 3, que seria o nervo ele penetrar a face e penetrar o músculo, cruzando ele e indo em direção lá superior para se exteriorizar na região occipital. Esse seria o pior dos cenários, porque qualquer alteração muscular nesse músculo vai causar dor e vai causar sintomas nesse paciente. Como é que eu sei, do ponto de vista semiológico, se essa dor dessa mulher não foi por uma alteração muscular que está ocorrendo nesse músculo oblíquo captis? Vamos ver se a gente consegue. Aqui só vou mostrar para vocês. Infelizmente não vai dar para mostrar o filme, que ele estaria apresentando a dissecção desse músculo. Aqui vocês estão vendo o nervo. Esse seria aquele tipo 3, onde o nervo passaria por dentro do músculo. Mas vamos passar para frente. Ah, não, ele passou, desculpe. Então aqui a gente está dissecando o músculo, né? Então esse é o nervo, é daquele tipo 3, onde o nervo passou por dentro do músculo. Olha, abriu o músculo e você liberou o nervo. Então, esse poderia ser uma situação onde esse paciente, você tem essa apresentação anatômica do tipo 3, ele teria uma compressão sobre esse nervo. Vamos lá. O que se faz nesse paciente para você saber se é esse músculo ou não? Então, a primeira coisa que você faz, eu pedi para a paciente, eu olhei para a paciente e falei assim, flexione a sua cabeça em direção ao seu peito, em direção ao externo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Quando você faz isso, pessoal, literalmente a cabeça traciona esse nervo occipital maior e se ele estiver dentro do músculo contraído, o paciente vai referir dor. Então você está tracionando, ele está referindo dor. Quando você faz o movimento contrário, ou seja, o movimento para trás, você libera esse nervo. Ele não tem mais contração. Então o paciente refere uma melhora da dor. O paciente, durante o meu exame, eu pedi para flexionar a cabeça e pedi para fazer a extensão da cabeça e não houve nenhuma melhora e nenhuma piora. Então, já dando uma pista muito forte que o problema não era no músculo oblíquo captis, né? Que não teria nada a ver com essa paciente. Tá? O segundo ponto de conflito é quando esse nervo já passou pelo oblíquo captis, que vocês estão vendo aqui, né? Ele já passou, e agora ele vai entrar no semi-espinhoso e depois ele vai sair do semi-espinhoso. A entrada dentro do semi-espinhoso e a saída do semi-espinhoso são áreas de conflito que podem causar dor nesse paciente também. Então seria o ponto 2 e o ponto 3, onde esse nervo poderia estar sendo
comprimido. Então, aqui seria o ponto 2, é a entrada no semiespinhal, e o ponto 3 a seguir é a saída do semiespinhal. Então, aqui vocês estão vendo, ele está passando por cima do pelo oblíquo captis, ele entra aqui no semiespinhoso e aqui em cima ele sai no semiespinhoso. Clinicamente, como é que eu sei? Aqui só para vocês verem, ó, anatomicamente o ponto 2 e o ponto 3. Ele entrou e saiu aqui do semiespinhoso. Clinicamente, o que esse músculo faz? Esse músculo vai ser responsável pela extensão da cabeça. Então, no momento que você pede para estender a cabeça para trás, o paciente refere dor. Ele é responsável pela flexão lateral da cabeça, ele refere dor. E na rotação da cabeça sobre o pescoço, né? A rotação da cabeça sobre o pescoço. Ele também vai referir dor. Então seria, aqui vocês vão ver o músculo que está dentro do semiespinhão. Ó, nós estamos abrindo aqui esse músculo semiespinhal. Olha como ele estava inserido aqui, é o ponto onde ele está saindo. Olha ali, ó. Tá vendo ali o nervo? Então vocês estão vendo ali. Aqui você vai abrir mais e você vai ver o nervo que eles estão exteriorizando e mostrando. Agora dá para ver bem direitinho o nervo ali já. Então veja como ele penetra, como ele cruza o músculo. Tudo isso ali é o músculo. Ó, tudo isso aí é o semiespinhal. E ali embaixo, vocês estão vendo, ali embaixo que eu digo, seria aqui, deixa ele tirar da frente. Acho que ele vai cortar o músculo. Isso aqui é cadáver, tá, pessoal? Não fiquem assustados que ele está cortando o músculo do paciente. O paciente já não vive mais, só para a gente ver a anatomia. Então aqui eles estão cortando o semiespinhal e olha o nervo aqui occipital como ele estava dentro do semiespinhal, tá? Ele contrai porque o estímulo elétrico faz contrair o músculo. Vamos para frente. Então, aqui seria o exame que a gente vai fazer. Esse paciente, quando faz extensão, lembra-se lá que no oblíquo-captis, quando fazia extensão, a dor melhorava? Aqui, quando você faz a extensão, a dor piora. Quando você faz a flexão lateral, ora para a direita, ora para a esquerda, se esse semiespinhal estiver alterado, você vai ter dor aqui. Ou você faz a rotação da cabeça. Essa flexão, ela é gerada pelo semiespinhal e isso causa dor. Então, eu pedi para o paciente estender a cabeça, a gente já tinha pedido anteriormente, não teve diferença nenhuma. Eu pedi para flexionar do lado a cabeça, o paciente referiu, doutor, não piorou a minha dor. E eu pedi para rodar a cabeça, doutor, não piorou a minha dor. Então, eu já tinha descartado anteriormente o oblíquo-captis, não era, e agora eu descartei que seja uma compressão do semiespinhal. Ok? Vamos continuar. O quarto e quinto ponto de conflito, que seria um dos últimos, seria o trapézio. Da mesma maneira, a entrada do trapézio, como vocês estão vendo aqui, o ponto 4, ele está entrando no trapézio, no músculo, e ele sai no tendão do trapézio, lá em cima. E aqui ele já está saindo do tendão do trapézio. Aqui vocês têm a protuberância occipital externa. Então, normalmente, 2 a 3 centímetros. Aqui nesse estudo eles mostraram 4 centímetros, tá? E 2 a 3, e aqui eles mostraram em torno de 4 também, então seria 4 e 4, você tem a emergência do nervo. Muitas vezes, no exame neurológico, você pede para o paciente sentar, pede para ele fazer uma flexão discreta, palpa a protuberância occipital externa, calcula mais ou menos uns 4 centímetros para a direita e 4 centímetros para baixo e vai comprimir para ver se o paciente refere dor na compressão. Eu fiz isso na nossa paciente e ela não referiu dor, então não era do nervo occipital maior ali que ela estava tendo problema. Só para lembrar o que o trapézio faz, pessoal. O trapézio tem 3 segmentos. O nosso segmento superior, ou as que chamam-se fibras descendentes, elas suportam os braços
e elevam a escápula. Então, para você fazer o exame, você por trás, você pressiona um pouquinho os braços, o ombro do paciente para baixo e pede para ele não deixar baixar o ombro. Então, isso vai fazer com que o trapézio se contraia e isso causa um pouquinho de dor. Ao mesmo tempo, você pede para ele levantar a escápula e você tenta segurar um pouquinho. E isso pode causar um pouquinho de dor. A nossa paciente não tinha dor quando eu pedi para ela levantar a escápula e quando eu empurrei o ombro também ela não referiu dor. Isso demonstrando claramente, pessoal, que não era um problema do nervo occipital maior em nenhum dos 5 segmentos. E o último segmento, obviamente, seria o conflito neurovascular, que seria essa região aqui, quando o nervo já saiu, ele já está externo, ele está no subcutâneo, onde a artéria pode se enrolar em cima do nervo e alguma doença arterial, um aneurisma, uma fístula, ou qualquer um processo inflamatório nessa artéria pode causar dor porque ela está estimulando esse nervo. Essa é uma possibilidade muito grande nessa região, uma vez que as outras 5 não tinham. Como é que você sabe se é a artéria o problema? Vamos ver que a gente vai mostrar para vocês. Ok, pessoal, uma vez descartado essas alterações do nervo, a gente tem que continuar o exame do paciente. O que eu fiz? Mesmo tendo muita dor, eu mesmo assim fiz um bloqueio do nervo occipital maior desse paciente, tentando anestesiar esse nervo só com bupivacaína, sem nenhum outro tipo de remédio. Por que eu não usei corticoide? Porque a paciente era hipertensa. Era uma paciente hipertensa totalmente controlada. Ela tinha uma pressão de 12/8 bem bonitinho. Durante todas as avaliações, nenhuma delas a pressão esteve elevada. Tá? E também era diabética, muito bem controlada também. Então a gente fez o bloqueio com 3 ml de bupivacaína em cima do nervo e para tentar fazer um controle dessa dor. E para nossa surpresa, a paciente volta 4, 5 dias depois, absolutamente igual, sem nenhuma melhora dos sintomas. Isso comprovando definitivamente que através da semiologia e com a terapêutica não era nada relacionado com o músculo ou com uma compressão sobre essa região. O paciente ainda estava sem diagnóstico, sofrendo muito, porque praticamente fazia 9 meses que não. Ok, então, uma vez feito o diagnóstico de uma arterite temporal, essa paciente foi para o tratamento e após 15, 20 dias de imunossupressão, ela apresentou uma melhora significativa. Tá? Essa é a semiologia que a gente encontraria se a inflamação fosse na artéria temporal. Como essa artéria está inflamada lá na região occipital e era uma mulher, você tem dificuldade de ver macroscopicamente a artéria inflamada. As arterites de células gigantes, também chamadas de arterites temporais ou occipitais, de acordo com o local, elas são comuns em pacientes a partir de 55 anos de idade. Né? Elas fazem umas cefaleias refratárias e não respondem a nada, só respondem à imunossupressão, o que era compatível com essa mulher. Os pacientes podem ter claudicação de mandíbula, essa mulher não tinha claudicação de mandíbula. Os pacientes podem ter mialgia e artralgia, ela não tinha essas manifestações. Tá? A arterite temporal, ela vai ocorrer, obviamente, onde tiver artérias. Então, você pode ser na artéria temporal, então a dor é mais localizada na região temporal. A arterite pode ser das artérias occipitais, e daí a dor é mais localizada na região occipital. Ou até se pode ter arterites na artéria lingual, onde o paciente pode ter dor na língua, na artéria facial, dores faciais e assim por diante. Sempre lembrar desses aspectos, tá? E sempre tem que estar atento a essa apresentação. Então, qual foi o diagnóstico dessa mulher? O diagnóstico dessa mulher foi, ela era uma paciente portadora de migrânia prévia, que estava totalmente controlada e que agora, nesse momento da vida dela, ela iniciou uma segunda cefaleia, que era uma arterite de células gigantes causada sobre a artéria temporal, a artéria occipital. O que vocês têm que levar para a vida de vocês? Sempre, sempre, em pacientes, palpar o nervo occipital maior e menor. Aquele nervo que eu mostrei lá, protuberância occipital externa, 4 centímetros para o lado e 4 centímetros para baixo. Tá? Principalmente os pacientes com cefaleia unilateral. O paciente que permanece com cefaleia resistente a todos os analgésicos, com uma dor unilateral localizada ou na região temporal ou na região occipital, sempre pensar em arterite temporal.
sempre pensar em artrite temporal em pacientes com mais de 55 anos de idade. Tá? E sempre pensar numa contratura muscular sobre essa região. E para você ter certeza se é ou não é, fazer aqueles movimentos que eu expliquei para vocês. Movimentos de flexão da cabeça, movimentos de extensão da cabeça, lateralização da cabeça e rotação da cabeça. São movimentos que ajudam muito nesse diagnóstico. Ok? Vamos para o caso 2. Esse é um paciente também de consultório, todos eles são de consultório, todos eles são desse ano, que eu examinei esse ano. Ele chegou para mim, é um paciente de 58 anos, que começou com dor de cabeça há 3 meses. E ele refere que a dor de cabeça, a exemplo do caso anterior, ela ocorre todos os dias. Estranhamente, mais no final do dia, né? Predominantemente no final do dia. E também acorda o paciente durante a madrugada, até 2 vezes na madrugada. Ele refere que está tomando Neosaldina, porque o farmacêutico deu Neosaldina, ele nunca teve nenhuma dor, e com uma melhora discreta, mas nada assim significativa. Tá? Então aí vocês estão vendo que esse paciente apresenta vários red flags. Vocês viram da aula de introdução? Como eu falei, não quero entrar em conflito com a aula de introdução, mas não dá para não deixar de dizer para vocês que tem red flags aqui, sinais de alerta para esse paciente. Quais são os sinais de alerta para esse paciente? Vamos ver lá. 58 anos. O primeiro red flag. Começou com dor de cabeça depois de 55 anos de idade. É um red flag. Dor de cabeça há 3 meses. É uma dor que não para, que ela só vem piorando. E todos os dias. Tá? E a dor acorda o paciente com dor durante a madrugada. E a Neosaldina dá uma melhorada, mas é discreta. Então aqui você tem vários red flags. Pós 55 anos de idade, crônica diária, não melhora ou melhora muito fraco com analgésicos e desperta o paciente durante a madrugada. Mais um quadro que sugere uma cefaleia secundária. Esse nem tem história de enxaqueca, como era o caso anterior, mas esse sugere uma cefaleia secundária. A dor do paciente era mais na região da nuca, muito parecido com o que esse paciente está referindo ali, bilateral, ela é pulsátil e piora muito com exercícios. Essa é uma manifestação clínica que sugere muito. A gente sabe que enxaqueca piora com exercícios, mas enxaqueca não é predominantemente na nuca ou na região cervical. Enxaqueca é mais frontal, temporal. Aqui não, aqui a dor é occipital e piora com exercícios, com manobras de valsalva, como tossir, espirrar. E ela é severa, ela varia naquela escala visual analógica da dor, que é o VSA, de 4 a 9, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor imaginável. Então vocês estão vendo que em períodos a dor é moderada, em outros períodos ela é muito severa. Quando abaixa a cabeça, piora um pouco a dor. E aqui uma outra pista importante, ele refere que tem um pouquinho de zumbido nos ouvidos e também um pouco de dificuldade visual. E ocasionalmente ele vê umas manchas no campo visual. Então isso tem vários dados que nos ajudam aí, que é isso aí. O paciente, após o exame anamnese, vai para o exame físico. E no exame físico, toda aquela técnica que vocês vão ver para medir a pressão, sentadinho, pernas apoiadas, não cruzadas, 5 minutos de repouso, conversando com o paciente, membro inferior apoiado, 5 minutos após, a gente mede a pressão, né? Não tinha fumado, não tinha ido recentemente ao banheiro, não queria ir no banheiro, a pressão veio 17/11 na primeira medida, e depois de mais 15 minutos, 169 por 110, né, ou quase 17/11. Então, um paciente com uma hipertensão muito importante. E provavelmente essa cefaleia é causada por hipertensão. É inadmissível um exame físico e uma anamnese de um paciente que você tenha queixa de cefaleia que não se faça a pressão, que não se veja a pressão. Dor de cabeça é igual à medida de pressão arterial. Isso sempre tem que existir. Esse é um dado que vocês... Esse ano eu acho que peguei mais de 10 pacientes que eu fiz o diagnóstico de hipertensão arterial, porque daí a gente vai fazer um fundo de olho, onde a gente vê retinopatia hipertensiva, a gente pede para o paciente, quando a dor está muito intensa, medir a pressão e a gente vai vendo que o paciente é hipertenso. No fundo de olho, nós tínhamos essa imagem, que é o cruzamento da artéria venosa, né, o cruzamento artério-venoso, conhecido como sinal de Gahn, onde a artéria está tão endurecida pela aterosclerose que ela começa a comprimir a veia, fazendo um cruzamento artério-venoso compatível com retinopatia hipertensiva grau 2. Ou seja, duas coisas
Até aqui, duas coisas fundamentais na anamnese de um paciente com cefaleia. Sempre medir pressão arterial e sempre fazer fundo de olho. Essas duas coisas nunca podem deixar de existir no paciente com hipertensão arterial. Tá? Vocês vão ver muito bem isto na aula de hipertensão arterial, vocês vão ver isso muito bem nas aulas de cefaleia. Bom, diagnóstico do caso 2, cefaleia secundária à hipertensão arterial. Quem fez o diagnóstico? Exame físico, a medida de pressão arterial e fundo de olho do paciente. O que nós temos que levar para nossas vidas? Importantíssimo avaliar a pressão arterial em todos os pacientes com cefaleia, em todas as consultas. O paciente passou por 10 consultas, você mede a pressão 10 vezes e assim por diante. Tá? E pedir para o paciente, esse é um dado importante, pedir para o paciente que sempre procure ver a sua pressão durante uma crise de dor mais forte. Tá? Tente, se for possível, à medida que vocês vão pegando experiência, quantificar o tipo de hipertensão, se ela é uma hipertensão recente ou já com lesões de órgão-alvo, como a retinopatia hipertensiva. Isso, com o passar dos anos, agora é uma época de pandemia, é difícil fazer fundo de olho, mas quando passar, vocês vão fazer bastante fundo de olho e vão conseguir fazer isso. Vamos para o caso 3. Nós temos 6 casos hoje. Caso 3. O paciente chega para mim, é uma paciente de 29 anos, que refere para mim que começou a dor de cabeça 6 meses, todos os dias, mas principalmente quando ela acorda. A dor é localizada bilateralmente na região da têmpora, onde ela está pondo a mãozinha ali que vocês estão vendo. E ela tem um pouquinho de dor no rosto. Então, ela se queixa, o próximo slide acho que vai ser melhor. Então, ela tem essa dor aqui. Ela fala, doutor, me dói aqui, na região da têmpora, e me dá uma dor danada na região do masseter. E eu tenho dor até nos dentes. Esses dados, pessoal, são muito sugestivos de que essa paciente esteja fazendo, e como ela acorda com isso, ela esteja fazendo um apertamento noturno. É muito comum os apertamentos noturnos, nós podemos ter apertamento noturno ou bruxismo noturno. O apertamento é quando você só aperta a boca. O bruxismo é quando você aperta e fica deslizando os dentes, fazendo aqueles movimentos de cisalhamento dos dentes. Aí é fácil de você ver, para você saber se ela está fazendo isso, você pede para abrir a boca e observa os dentes para ver se existe desgaste dos dentes, porque ele está tendo esse cisalhamento durante a noite. Ok? Bom, obviamente que você vai ver se tem função da TM. Você vai palpar as articulações, o pacientinho está sentado, você vem por trás do paciente com os dedos, você põe os dedos de leve na articulação temporomandibular, de leve, não aperte, peça para abrir e fechar a boca. Se o paciente tiver um problema da TM, quando abre e fecha a boca, você vai ver uma criptação importante na articulação. Então, sempre observar se existe criptação nas articulações temporomandibulares. Você pode, inclusive, colocar o estetoscópio para ver se não existe ruídos na hora que abre e fecha a boca. Né? Dificilmente, quando tem a criptação que é palpável, você não precisa nem auscultar. Você ausculta mais quando você não palpa a criptação. E você pode dar uma discreta compressão, muito discreta, para ver se dói. Isso fecharia o diagnóstico de uma disfunção de ATM. Tá? Isso causa muita dor, porque você está estimulando o nervo trigêmeo ali. Outro dado que você pode avaliar, né, avaliar a abertura da boca. Né? Geralmente o paciente tem que ter essa abertura, é o normal, acima de 50 milímetros. Se você tiver abertura menores que essa, você tem uma disfunção da TM. Okay? Você não precisa de um aparelho como esse, você pode só pedir para o paciente abrir a boca. Se ele tem dificuldade de abrir a boca, realmente ele tem uma disfunção da TM. Ok? Esse paciente, então, ele tinha uma cefaleia por Desculpe, aqui não é hipertensão, tá, pessoal? Aqui está errado. Esqueci de tirar. Então, hipertensão não está. É uma cefaleia por disfunção da TM. Quem fez o diagnóstico? Quem fez o diagnóstico foi a dor na região do masseter, as lesões sobre os dentes, a palpação dolorosa, a criptação e a redução da amplitude da boca. Esse é um paciente que você tem que encaminhar para um especialista em disfunção da TM, que são geralmente dentistas que fazem uma especialização nisso, e eles vão tratar e a dor vai melhorar, usando placas, usando relaxamento e assim por diante, que é uma especialidade deles. Muito cuidado com isso.
O apertamento noturno e o bruxismo é extremamente comum em pacientes ansiosos, é extremamente comum induzido por uso de antidepressivos, principalmente os antidepressivos duais, que têm uma inibição da serotonina e noradrenalina, que tem um dos efeitos colaterais, o apertamento e o bruxismo noturno. Então, sempre atento a essa disfunção. Mensagem que nós temos que levar é sempre avaliar a presença de disfunção da TM, sempre perguntar se é uma pessoa casada por companheiro ou companheira, se escuta barulhos durante a noite. E a grande pista é que o paciente vem com dor nas regiões temporais, masséter e nos dentes. Vamos para o quarto caso aqui, então. Esse é o paciente de 62 anos, que vem para nós também, com uma queixa que tem dores de cabeça em toda a cabeça, ela é pulsátil, piora muito quando ele deita, não está conseguindo mais trabalhar. Esse paciente, há 8 meses, ele literalmente parou de trabalhar porque ele não aguenta mais trabalhar, por causa das fortes dores de cabeça. Tá? Ele já vem também com uma ressonância magnética, aliás, ele vinha já com 2 ressonâncias absolutamente normais. Fez todos os exames que vocês podem imaginar, desde eletroencefalo, tomografia, exames de sangue, tireoide e assim por diante. E ele tem uma queixa importante que é um barulho no ouvido. Então, dor orocraniana, diária, que está incapacitando esse paciente e com zumbidos e tinidos no ouvido. Tá? A ressonância que estão vendo aqui é esse exame absolutamente normal, sem grandes alterações, um pouco de atrofia já compatível com a idade do paciente. Fundo de olho, aí fechou o diagnóstico, né? Você vê um edema de papila, né? Vocês estão vendo aqui, então, uma papila normal. Aqui vocês estão vendo uma papila. Lembre-se que eu falei para vocês, cefaleia é igual a 2 coisas. Você pode faltar tudo num exame físico, mas 2 coisas não pode faltar no exame físico de um paciente com cefaleia: fundo de olho e pressão arterial. Então você vê que esse é um paciente normal, papila bem bonitinha. Aqui você vê uma papila toda borrada. Edema de papila, o que significa edema de papila? Hipertensão intracraniana. O que se pensa em hipertensão intracraniana? Tumor, hidrocefalia. Vocês acabaram de ver a ressonância desse paciente normal. Ele não tem tumor, não tem hidrocefalia. Então, o que esse paciente tem? Ele tem uma síndrome que vocês vão ver na neurologia, é chamado de cefaleia secundária hipertensão intracraniana benigna. O que é a hipertensão intracraniana benigna? É uma hipertensão que ela ocorre, na sua grande maioria das vezes, por uma redução da drenagem do sangue venoso. O sangue arterial chega no cérebro e ele tem um pouco de dificuldade para drenar. E ele começa a reter sangue venoso. O sistema venoso começa a ficar complacente, ele começa a inchar, literalmente. Como se fosse varizes nas pernas, vamos dizer assim. Só que aqui não é nas pernas, é na cabeça. E isso leva ao aumento da pressão intracraniana. Tá? Quem fez o diagnóstico disso? A história, um paciente que está com dor de cabeça há 8 meses, toda a cabeça, não é localizada, é generalizada, presença de zumbido no ouvido, altamente sugestivo, e um fundo de olho demonstrando um edema de papila. Tá? Então, qual é o diagnóstico desse paciente? Uma cefaleia por hipertensão intracraniana benigna. O que tem que fazer nesse paciente? Vai ter que fazer uma investigação venosa, vai ter que fazer uma venografia, vai ter que pesquisar jugulares, vai ter que ver uma série de outras coisas. Nós vamos ver aqui os pontos chaves que a gente tem que sempre pensar nessa cefaleia. É uma cefaleia crônica diária, todo dia, toda hora, que começou num belo dia e não para mais. Presença de tinitos ajuda muito no diagnóstico. Presença de dificuldade visual, fundo de olho, edema de papila, e ela comete mais mulheres, e mais mulheres obesas. As mulheres ou os homens obesos, eles têm uma dificuldade de drenagem venosa, principalmente por uma hipertensão nas veias cava. E isso faz com que as jugulares tenham mais dificuldade de drenar, e daí aumenta a pressão intracraniana. Ok? Então é um caso bem interessante. Qual é o tratamento desse paciente? Tem que investigar, mas geralmente você pode usar diuréticos que diminuem o volume do líquor. Você pode fazer perder peso, não é o caso desse paciente, porque ele não era obeso. Você pode investigar o sistema venoso, jugular, para ver se não tem compressão de jugulares e assim por diante. Ok?
Esse é um caso bem mais interessante, é uma moça de 17 anos que começou com dores de cabeça há 4 dias. Nunca teve enxaqueca, não teve nada. Ela refere que está com dor em toda a cabeça, mas principalmente na região frontal. Há 2 dias ela começou a ter calafrios, isso já me assustou um pouco, e dores pelo corpo. Quando ela fala que mediu a temperatura, ela estava com 38 graus. Então, esse é mais um red flag para nós. Dor de cabeça com febre, tem que tomar cuidado, pessoal. Dor de cabeça com febre pode ser meningite, pode ser encefalite, né? Pode ser encrenca. Né? Então, isso já me preocupou. Quando ela fala essa história, eu já fico preocupado. Eu examinei essa paciente e ela, felizmente, não tinha rigidez de nuca nenhuma. Então, esse é o terceiro ponto fundamental. Cefaleia mais febre é igual a pesquisar a rigidez de nuca. Então, quais são o que você não pode esquecer? Ver a pressão, fundo de olho. E se tiver febre, ver se tem rigidez de nuca. Tá? Então, vocês vejam aqui, olha, esse é um paciente com muita rigidez. Olha, ele não consegue flexionar a cabeça até a região do externo. Existe uma rigidez de nuca extremamente alterada. É um sinal altamente positivo para a rigidez de nuca. Se você faz e vê que não tem rigidez de nuca, mesmo assim, com cefaleia e febre, você tem que ir atrás para ver se não existe o sinal de Kern e Brudzinski. Rigidez de nuca pode ser causada pelo quê? Por sangue na meninge, que está irritando a meninge, ou por um processo inflamatório na meninge. O sangue na meninge geralmente é causado por um trauma, o paciente bateu a cabeça, mas daí ele vai dizer na história. Cuidado com o idoso, que às vezes o idoso bate a cabeça e esquece que bateu a cabeça, ou um aneurisma que rompeu e inundou as meninges, inundou todo o parênquima cerebral, como vocês estão vendo aqui. Então, esses pacientes, geralmente, eles têm o que a gente chama de cefaleia thunderclap, que eu também falei na aula de introdução à clínica médica. Thunderclap é aquela cefaleia que inicia e atinge o pico de intensidade dentro de 60 segundos. Cuidado com essa cefaleia. Todo paciente que chega com essa história clínica de uma cefaleia thunderclap, vocês têm que examinar para ver se não tem rigidez de nuca, tá? Ou uma irritação por um processo inflamatório. Então vamos lá. Vamos fazer o sinal de Kernick, só para relembrar como é que é feito o sinal de Kernick. O paciente está deitadinho, em decúbito dorsal, você levanta a perninha e faz uma hiperextensão da perna, como está mostrando ali. O que você espera no sinal de Kernick? Lembre-se que o sinal de Kernick é para ver se não tem uma irritação meningeia por uma infecção ou por um aneurisma. Olha lá o que o paciente faz. Ó, está fazendo, está esticando o pezinho. Quando se estica, ele refere uma dor violenta e flexiona a cabeça, como vocês estão vendo ali. Ó. Ele flexionou a cabeça e ele exterioriza a dor. Alguns pacientes ainda eles podem movimentar a perna contralateral. Mas esse sinal é um sinal que é altamente sugestivo de estar havendo uma irritação meningeia por um processo inflamatório ou por um sangramento. Okay? E o sinal de Brudzinski, você levanta a cabeça, esse paciente ele refere dor e ele vai flexionar as pernas como o paciente ali mostrou. Tá? Então, o sinal de Brudzinski ou o sinal de Kernick, ou ambos, são altamente sugestivos de uma irritação meningeia. Okay? O paciente que nós examinamos não tinha nem rigidez de nuca, não tinha Kernick e não tinha Brudzinski, sugerindo que realmente e provavelmente isso não estava relacionado com um processo inflamatório meningeu. Mas mesmo assim você sempre fica preocupado, né? Se não é daí, da onde está vindo essa dor de cabeça e essa febre? A febre, por alterar a barreira hematoencefálica, ela naturalmente dá muita dor. Então vocês vão ver que amidalites extensas podem causar dor de cabeça, quadros infecciosos, mononucleose infecciosa, ela pode causar muita dor porque é um quadro todo sistêmico, todo infeccioso. Vocês estão vendo aí o COVID, que faz muita cefaleia, né? Quase 20% dos pacientes com COVID abrem o quadro com dor de cabeça. É um quadro infeccioso pelo COVID. O que é importante é ver se tem rigidez, Kern ou Brudzinski. Okay? Sempre atento a esses dados, que esses dados vão ajudar muito a gente no diagnóstico. Tá? Bom, a gente palpou os seios maxilares e frontais dessa paciente e ela referia extrema dor. Quando foi feita a tomografia, vocês estão vendo aqui a tomografia, a paciente tinha uma sinusite importante. Depois ela refere que realmente ela esteve com quadro gripal há 2 semanas,
que foi até interpretado como Covid, mas o exame do PCR dela foi negativo e ela acabou melhorando da gripe e na evolução ela acabou evoluindo para essa dor de cabeça com secreção, coisa que ela não tinha referido no começo. Então ela tinha um pouco de secreção nasal, tinha dor à palpação, a tomografia mostrou um quadro infeccioso e diante dessa situação a gente interpretou como a cefaleia secundária, sinusiopatia, foi iniciado antibiótico e a paciente apresentou uma melhora considerável. Né? Melhorou da dor, desapareceu a dor. Então, seria o caso 5, uma cefaleia secundária com febre relacionada a um quadro de sinusiopatia. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado com os quadros de febre e cefaleia, sempre pesquisar isso. O que nós temos que levar para casa? Então, febre e cefaleia é igual a exame de rigidez de nuca, sinal de Kernig e Brodzinski. Tá? Também, se você tiver um paciente com cefaleia e que começou com uma cefaleia padrão Thunderclap, ou seja, uma cefaleia que inicia e atinge seu pico de intensidade em 60 segundos, sempre vê se tem rigidez de nuca, porque isso pode ser um aneurisma roto. Muito cuidado, esse seria um terceiro detalhe, muito cuidado com as cefaleias que começam após o esforço físico, ou com manobras de Valsalva, como por exemplo, deu um espirro, na hora que deu o espirro começou aquela dor horrível, terrível. Sempre pesquisar também a rigidez de nuca, ok? No exame físico. Bom, estamos indo para o nosso último caso, né? Lógico que o exame neurológico sempre ele é direcionado de acordo com a sintomatologia, como vocês viram. Né? Se a dor é occipital, vai ver o nervo. Se tem febre, vai ver se tem infecção e assim por diante. Esse paciente é um caso extremamente interessante, também visto por mim esse ano. É uma paciente de 32 anos que começou com uma dor na região frontal direita. É um quadro que vem evoluindo há quase 2 semanas. Junto com isso, ela começou a evoluir com uma visão dupla, uma diplopia. Isso já era preocupante, porque diplopia geralmente está relacionada com distúrbios dos movimentos de convergência ou de divergência ocular, são os movimentos conjugados dos olhos. Alguma coisa estava acontecendo ali. E ela referiu que parece que a pálpebra começou a cair um pouco. E você olhando para a paciente, você vê nitidamente que essa pálpebra está um pouquinho caída do que essa. A gente vai ver na semiologia neurológica que a pálpebra caída pode ter uma lesão no simpático ou no parasimpático. Não vem o caso agora, mas existe nitidamente e é um paciente com dor de cabeça. Bem, examinando a paciente, o que eu vi? Ela tinha uma paralisia do quarto par. Quando eu pedia para ela olhar para baixo e para os olhos, para o nariz, né, ou para baixo assim, olhando, olha para baixo aqui no teu dedo, o paciente não conseguia olhar. Olha ali do lado direito, onde ela tinha dor, ela simplesmente não olhava. E examinando também, a gente foi observando que ela tinha uma paralisia do terceiro par. Então ela vinha com uma ptose, uma paralisia do terceiro e do quarto. O sexto par, eu não coloquei a imagem aqui, essa obviamente é tirada da internet, não é minha paciente, mas ela não tinha tanta alteração no sexto par. O sexto par dessa minha paciente estava relativamente preservado. Eu examinei esse paciente e eu vi que ela tinha uma hipoestesia no primeiro ramo do trigêmeo. Então, primeiro ramo do trigêmeo, terceiro par, quarto par, o sexto muito discreto e uma discreta dificuldade visual. Pegava o segundo par também. Então, muito discreto. Aonde que isso tudo ocorre, pessoal? Isso tudo ocorre, obviamente, no seio cavernoso. Tá? Provavelmente a dificuldade visual que ela referia é pela dificuldade de converger os movimentos. Então, no seio cavernoso, pode existir, e provavelmente essa paciente tinha alguma coisa no seio cavernoso, porque ela estava fazendo o quê? Ela estava fazendo uma alteração do quinto par, o primeiro ramo do quinto par, aqui, ó, tá? O ramo oftálmico, ela tinha uma alteração. Ela tinha também, o que nós observávamos nessa paciente? Ela tinha uma paralisia do quarto par, ela tinha uma paralisia do terceiro par. Ela tinha esses pares cranianos, ok? Quando a gente examina essa paciente, a gente vê que existe no seio cavernoso aqui um processo estranho, que é bem diferente desse seio cavernoso. Olha aqui, ó, aqui o seio cavernoso, aqui o seio cavernoso. Duas coisas podem estar acontecendo no seio cavernoso fazendo essa sintomatologia. Dor, porque está comprimindo o nervo trigêmeo.
Ptose, porque está pegando o terceiro par, a porção parasimpática. O oculomotor, terceiro par. Está pegando o troclear, quarto par. E está pegando hipoestesia, porque está pegando o nervo trigêmeo também. Então pode ser um processo inflamatório ou uma fístula arteriovenosa, porque ali nós temos a artéria e temos o sistema venoso do seio cavernoso. Como que você diferencia se é uma inflamação, e quando é uma inflamação tem um nome específico chamado síndrome de Tolosa-Hunt, ou se é um processo de uma fístula arteriovenosa? Você vai ter que olhar para o olhinho do paciente. Quando é uma fístula arteriovenosa, vocês vão observar um olho vermelho, um olho tudo epidermiado, como vocês estão vendo aqui. Então, se o paciente chega para nós com o olho epidermiado, com dor nessa região, e com toda essa semiologia que falei para vocês, tem que se pensar num Tolosa-Hunt. Óbvio que você vai ter que pôr o estetoscópio ali em cima e ver se não consegue auscultar um sopro, porque se existe ali uma fístula, você vai conseguir escutar um sopro nessa região ou na região temporal. Às vezes você consegue ver na região temporal esse sopro ou na região da órbita. Literalmente, você coloca o teu estetoscópio aqui em cima do olhinho do paciente, pede para o paciente fechar o olho, obviamente, né? E põe teu estetoscópio aqui para escutar se não está escutando um sopro. Ou na região aqui da têmpora do ladinho, tá? Sempre tomem cuidado se esse paciente vem com dor e com olho vermelho, para vocês fazerem o diagnóstico diferencial de um glaucoma. Né? No glaucoma, ó, esse paciente é glaucoma, muito parecido com o que vocês acabaram de ver. Ele tem uma dor ocular, uma dor frontal muito intensa, até temporal. Só que como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial de um glaucoma de um paciente com uma fístula arteriovenosa? Primeiro, o glaucoma não vai ter sopro. Segundo, o fundo de olho novamente é importante. Vocês vão ver a escavação do nervo óptico extremamente alterada. O que é a escavação do nervo óptico? A escavação do nervo óptico é o local onde o nervo óptico entra dentro dessa região aqui. Né? A hora que ele entra aqui, você tem toda a região aqui, você tem a papila do nervo óptico, mas essa papila do nervo óptico ela vai entrar num ponto. Esse ponto onde ela entra chama-se escavação do nervo óptico. A escavação do nervo óptico aqui representada, que vocês estão vendo, absolutamente normal. E o que é normal? É 30% do diâmetro, tanto látero-nasomedial como antero-posterior. Aqui eu estaria o quê? Uns 20%? Aqui já aumentou mais, já está uns 40%, aqui já está uns 60%, aqui já está uns 80%, 90%, muito acima de 30%. Então, pelo fundo de olho e pela epidemia, você pode dizer que existe um glaucoma. Muitos glaucomas são chamados de ângulo aberto ou ângulo fechado. Os glaucomas de ângulo aberto não fazem epidemia, os de ângulo fechado fazem muita epidemia. Então, cuidado com isso, que às vezes você não tem epidemia conjuntival para te facilitar o diagnóstico nesse ponto. Tá? Então, essa paciente, ela fecha o nosso diagnóstico, é uma paciente do ponto de vista semiológico que a gente desconfiou de uma síndrome, uma cefaleia secundária Tolosa-Hunt, fez a ressonância, mostrou, o tratamento é com corticoide, é uma doença autoimune que vai ter que ser investigada e tratada em decorrência dessa doença autoimune, que pode recorrer, esses sintomas podem recorrer futuramente. Okay? O que a gente tem que levar desse caso? O paciente que apresenta alterações de mobilidade ocular, dificuldade visual, com diplopia, com hipoestesia, pode sugerir um comprometimento do seio cavernoso. Se tem epidemia ocular, tem que auscultar o olho e descartar uma alteração, uma fístula arteriovenosa. Se não tem, tem que fazer o fundo de olho e descartar um glaucoma. Lógico que o glaucoma não faz paralisia dos movimentos extraoculares, o glaucoma não vai fazer ptose, mas o glaucoma faz muita epidemia e às vezes, obviamente, que vai fazendo uma perda visual progressiva com dor também. Esse é um diagnóstico extremamente importante, porque você vai salvar o olho desse paciente se você faz o diagnóstico. Se você não faz o diagnóstico, esse paciente inevitavelmente vai perder a visão. Se você faz esse diagnóstico precoce, você manda com extrema urgência para o oftalmologista, ele vai medir a pressão do olho, ele vai começar colírios específicos para reduzir a pressão e vai conseguir salvar a visão desse paciente. Se você não fizer esse diagnóstico, ele vai acabar ficando cego ou, né,
com dificuldade visual muito importante, porque você não pensou em glaucoma, porque você não fez o fundo de olho, porque você não viu a escavação do nervo óptico aumentada. Ok, pessoal? Então, quais as principais mensagens dessa aula, né, que vocês têm que saber? Todo paciente com cefaleia deve ser submetido a um exame segmentar completo. Né? Diferentemente de muitas especialidades, o médico que está diante de um paciente com cefaleia tem que examinar o paciente de baixo em cima. Claro que se focando na semiologia para não se perder, porque senão é um exame que vai levar 1h30, 2. Então você tem que se direcionar. Mas algumas coisas são não tem como a gente negociar. Uma delas é a pressão arterial. Sempre medir a pressão arterial desses pacientes, sempre. E sempre orientar eles a medir a pressão quando a dor de cabeça está muito intensa. Paciente com cefaleia que chega para nós é igual a fundo de olho. Sempre deve ser feito para ver se não tem uma hipertensão intracraniana, para ver se não tem um glaucoma, para ver se não tem uma retinopatia hipertensiva e assim por diante. Conforme o padrão da cefaleia, outros exames devem ser realizados, obviamente, palpação do nervo, movimentos da cabeça, palpação de RTM, palpação da artéria temporal e solicitar exames quando necessários. Tá? Nunca esqueçam que cefaleias que iniciam tardiamente, que não respondem a analgésicos, sempre pensar numa cefaleia secundária. Ok? Nunca esquecer do red flags, que a gente vai dar e abordar isso com muito mais ênfase nas aulas de cefaleia primária e secundárias da introdução à clínica médica. Muito obrigado, pessoal, e um grande abraço. Tchau para vocês.